caixa e documentação simplificada. Quer saber mais sobre a CPR do Bradesco? Acesse agro.bradesco ou visite qualquer uma das agências espalhadas pelo Brasil inteiro. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Crédito sujeito à disponibilidade, aprovação e demais condições do produto. Ninguém que tem uma mentalidade procrastinadora, desorganizada, não disciplinada, vai ser um meio maratonista. Então, assim, a meia maratona, a maratona, os 5 quilômetros, seja lá o que for, ela é a pontinha do iceberg. Agora, o que você tem que se comprometer é com a disciplina, com o processo que você precisa ter para correr os seus primeiros 5 quilômetros. Então, comemore toda vez que você, com a cara amarrada, xingando, até o último santo que você acordou 5 horas da manhã para treinar. Comemore esse dia. E não comemore e se sinta feliz só quando você correu os seus 5 quilômetros. Se você conseguir olhar, para cada passo dessa jornada e se reconhecer e valorizar e entender que aquilo já é uma conquista, já é uma vitória, você vai ter a sua retroalimentação, que você vai continuar firme no seu propósito. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha, primeiro episódio de 2025. Estou aqui com Mariana Pérez, que é mentora e fundadora da Mood 180. Mariana, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vinda a esse primeiro episódio de 2025 do Agro Resenha Podcast. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de abrir o podcast, o Agro Resenha em 2025, com a corda toda e com muita atitude, né? Exatamente, cara. E já vou aproveitar aqui para agradecer a nossa amiga em comum, a Sacudida, né, a Rafaela Carareto, que assim, eu não lembrava, né, mas a gente foi meio que contemporâneo, você fazia mestrado na época lá na Exalc, eu era do CPZ, a gente se conheceu ali, mas nunca avançamos muito assim em termos de amizade, mas aí a Sacudida, que é ouvinte do podcast, falou assim, eu acho que ela daria uma boa história. Aí eu comecei a te acompanhar, né, e que bom que deu certo a gente gravar esse episódio aqui, acho que tem muita coisa legal aí pra você contar pra gente, né? Que legal, um grande beijo aí pra Sacudida. Isso aí. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com a Mariana. E Mariana, para a gente começar essa resenha aqui, teria como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente? Eu sei que tem bastante coisa aí, mas vamos lá. Bom, né? É bom quando a gente olha pra nossa história e tem orgulho de contar, né? E tem uma jornada aí que a gente se orgulha e tem prazer em compartilhar. E acho que a minha jornada é um pouco disso, né? Então, eu falo que eu sou aquela menina de São Paulo que nunca tinha visto um boi na frente, não sabia a diferença de um boi e de uma vaca. E eu segui uma intuição, né? Uma intuição muito forte, um desejo de
fazer zootecnia. E eu fui contra tudo que era esperado de mim, né? Então, imagina, não tinha ninguém na família que mexia com agro, nada desse sentido. Prestei vestibular escondido na época, né? De meio de ano, era o vestibular de meio de ano, né? Prestei escondido e passei em zootecnia. Fiz a Unesp em Dracena e fui para lá com 17 anos, 700 quilômetros de São Paulo e coloquei minha mochilinha nas costas e fui para lá. E fui com essa certeza, né, de que eu estava seguindo algo que eu queria, algo que eu acreditava. E eu lembro que eu cheguei na faculdade, foi um susto, assim, para mim, porque, vou chutar aí 80% das pessoas tinha alguma história com agronegócio, né? Tinha uma relação, seja, né, da cidade ou dos pais, da família. E eu, entre 10%, 15% ali, 20%, não tinha nenhum contato. Então, acho que aí foi meu primeiro grande aprendizado, né, nessa jornada, que foi em como eu iria me diferenciar se eu já estava largando um pouco para trás, assim, é como você começa aquela corrida já naquelas últimas posições, sabe? Você não foi bem classificada ali até chegar na largada. Então foi um momento, assim, que eu me dediquei bastante, né? Tive que ir atrás, eu fui muito pro lado prático, né, da zootecnia, para conhecer, para saber como é que era, e tive essa intensidade aí na minha graduação. Então, né, deixei de lado aquele estereótipo de barbizinha, de São Paulo, né, menininha e tal. Comecei a entrar em fazenda, conectei com a bovinocultura de corte, então desde o começo, então desde os meus estágios de primeiro semestre, iniciação, tudo foi sempre na bovinocultura de corte, e comecei a me aventurar. Fiquei, né, meses em fazenda lá no interior de Goiás, 5 mil habitantes, passando aqueles perrengues. Quem é do agro conhece muito bem, né, andar naquelas estradas sozinha, passar a estação de monta na fazenda, aquelas fazendas, cidade que não tinha sinal de nada, não pegava nem telefone. Então foi uma jornada de muito crescimento, assim, né, como mulher, né, como menina, depois mulher, no agronegócio, trabalhando com bovinocultura, um ambiente sempre mais masculino, então a casca foi engrossando. Você começa a criar ali proteções, você começa a entender, né, que território que você está passando para você conseguir sobreviver. Então foi uma jornada aí de muito aprendizado. Finalizei essa jornada, fui para o mestrado, então aí fui para a Exalc, né, fiz meu trabalho aí de mestrado, inclusive eu peguei o projeto que era da Sacudida. Experimento da Sacudida, né? Eu ajudei ela no experimento dela do mestrado, foi o primeiro contato de estágio que eu tive também foi na zootecnia, e eu fui ajudar ela no projeto de mestrado dela. Então, o meu projeto de mestrado era o projeto dela de doutorado. Do doutorado, né? E aí ela teve um problema de saúde, não ia conseguir tocar o experimento, eu entrei e assumi o experimento dela, né? Foi um trabalho aí de floculação de milho, então de processamento de milho. Então foi uma experiência aí fantástica também. E como eu falo, né, os acasos da vida, que às vezes a gente não entende muito bem porque acontecem. Eu tive bastante dificuldade no mestrado, né? Eu falo que foi acho que o ano mais desafiador da minha vida nesse sentido. Então eu tive problema de saúde também, tive problema financeiro, né? Meu pai já não trabalhava mais, já estava doente, então perdi a bolsa do mestrado, trabalhei na pizzaria, que aí o povo do Exalc vai conhecer, a pizzaria do Bolo, nosso grande amigo Bolo, né? Que sempre salva a gente, a pizzaria chamava Florença. Minha melhor pizza que eu já comi na vida, então um grande beijo pro Bolo também, falar que eu tenho vontade de voltar em Piracicaba só pra comer aquela pizza. Lembro até os sabores ainda. E na época era high society pra caramba, né? Eu não sei se hoje é ainda, deve ser ainda, né? A gente precisa ir lá pra conferir a pizzaria como é que anda. Então foi um ano bem desafiador, mas graças a esse desafio que eu vivi, que eu tive a oportunidade de começar, e eu falo que foi isso que foi, eu acho que o grande impulsionador da minha carreira, né, que foi entrar no mercado financeiro, e entrar no mercado financeiro no agronegócio. Então eu tô falando disso em 2010. Então, em 2010, né, a gente que, né, se formava, que estava aí nessa carreira, não via o mercado financeiro como uma opção. Então, a gente era muito voltado para a parte técnica, toda a nossa formação, todo o nosso direcionamento era muito para a parte técnica ali, seja, né, nutrição, melhoramento, enfim, o que fosse, mas sempre muito voltado para essa parte. E eu tinha feito meu estágio de conclusão da graduação na época no confinamento da JBS, e indiquei que me ajudou
ajudou no meu experimento de iniciação, a Azeda, né? Não sei, Azeda, ela é da minha turma, a Azeda é da minha Pois é. turma. Eu ia até te perguntar sobre isso aí, mas ela é da minha turma. Ela me ajudou no meu projeto de mestrado e eu a indiquei para fazer o estágio de conclusão de curso na JBS, onde eu tinha feito. Mas quando ela entrou, já tinha um programa de trainee. E aí, nesse programa de trainee, ela passou por todas as áreas e nessa passou pelo banco. Legal. E ela foi me convidar para a formatura dela. Eu tenho, assim, uma gratidão imensa por ela, eu conto essa história. E ela foi me convidar para a graduação dela e foi na minha casa, eu abri a porta, ela levou um susto. Ela falou assim, nossa, o que aconteceu com você? Eu estava destruída, né, fisicamente, cansada de tanto, né, perrengue, trabalhando à noite e tal. Contei um pouco da história pra ela, ela falou assim, nossa, tem uma oportunidade no banco que é a sua cara. Falei, mas não dá pra trabalhar no banco, ainda tô terminando o mestrado aqui, né? E ela falou, conversa com eles são super abertos, é um banco super moderno, enfim. Fui pra lá, eles me deram oportunidade, eu entrei na época, era o banco JBS, né, que tinha o objetivo de financiar os fornecedores de matéria-prima para o frigorífico, e eu entrei justamente numa área técnica, onde eu ia fazer essa avaliação técnica dos produtores para ver se o banco liberava o financiamento ou não. Ou seja, uma porta, né, que eu não estava na minha frente, no meu campo de visão. Sim. Então foi um negócio que eu nunca planejei, foi um negócio que eu nunca almejei, um negócio que eu nunca me programei para, mas foi o que mudou a minha vida. E eu só me permiti viver isso por conta de uma adversidade. Então foi um momento ali de dificuldade que me levou, né, para esse caminho e a gente se abrir, se aventurar, né? Então eu falo que foi, acho que o grande problema, o grande desafio, a grande pedra no meu sapato, né? Que eu usei essa pedra para construir minha maior estrada, assim, né? Sim, e aí eu comecei a minha jornada no mercado financeiro. Comecei nessa área técnica, dentro, né, e eu sempre brinquei que quando você é picado pelo bichinho do mercado financeiro, você não sai mais. Então entrei, conheci muito, rodei muita fazenda, conheci muito produtor, conheci muito Brasil, através, né, dessa área técnica, só que aí uma coisa vai puxando a outra. E aí nesse momento, né, eu comecei a sentir falta de uma parte de projeção, né, de novo, tava falando de 2010. Então a gente não tinha muita informação, muito relatório, muita análise em relação principalmente à pecuária. O que tinha muito era para grãos, né? Então, o mercado de grãos, ele era sempre mais estudado, analisado, né? Na época, até mais maduro também, mais maduro, imagina. Então, assim, produtor de grãos trabalhava com bolsa, o produtor de boi não. O produtor de boi era ali no frigorífico, aquela negociação, né? Que eu, quando comecei a fazer análise de mercado, ligava para os frigoríficos para saber o preço, sabe? Como é que tá o preço da praça, a diferença de base. Então, era um cenário muito diferente do cenário de grãos. Na época eu lembro que tinha relatório da Scott Consultoria, né, e CPEA, era o que tinha, e o próprio CPEA e a Scott era nessa base de ligar, né, de entender. Então era na época muito carente dessa informação. E eu sentia falta dessas coisas, né, ali para as minhas projeções, eu fazia projeção de fluxo de caixa, enfim, e eu fui, né, com toda a ousadia e inocência de uma menina, né, ali 20 e poucos anos, analista júnior, não tinha noção nenhuma de mundo corporativo, não tinha noção nenhuma de hierarquia, o que eu acho bom, né? Às vezes, quando a gente tem essas visões, a gente se limita. Então, acho que eu sempre tive essa característica da ousadia e não me limitar pelo desconhecido, né? Então, acho que foi uma outra vantagem nessa história que eu tive. E eu fui conversar com o economista-chefe do banco na época, nem sabia quem que ele era, depois que eu fui descobrir que ele era uma referência, ele tinha sido economista do Bank Boston, né, na época e tal. E eu fui conversar com ele com essa franqueza, né, de quem só quer construir um bom resultado. E falei para ele, olha, eu tô sentindo falta dessa análise de mercado, um pouco, né, menos enviesada pro pecuarista, um pouco mais isenta e tal. E ele falou, que ótimo, porque eu tenho esse projeto aqui, mas eu não entendo nada de boi, né? Eu tenho que tirar esse projeto do papel, mas eu não entendo nada de boi. Eu falei, que ótimo, eu não entendo nada de economia. E aí a gente começou essa parceria e foi onde eu aprendi, né, muita coisa. Acho que tudo que eu sei, foi a minha porta de entrada aí de fato para esse mundo mais de business, de negócio, que é uma coisa que a gente não carrega tanto, né? Ali quando a gente vem toda numa especialização de área técnica, né, científica, então a gente acaba ficando um pouco distante, né? Ficava, pelo menos, hoje eu não sei
sei como é que tá aí, né, as formações, mas como modelo educacional de maneira geral, a gente se distancia um pouco, né, da parte econômica do negócio, né, na parte... Continua, né? Continua, assim, na verdade a gente não tem essa formação, esse olhar para o negócio, né? A gente tem um olhar sempre um olhar muito mais pro técnico, né? Então, assim, foi assim, o principal gap, né, que eu senti, e eu aprendi no mercado. Então, o mercado me ensinou e eu tive essa oportunidade, né? Então, acho que eu tive essa abertura, tive pessoas boas que me ensinaram e foi ali a minha primeira grande escola de ter essa visão de negócio, de rentabilidade, né? Não só porteira para dentro, mas como que todo o mercado ao entorno, né, influencia o que acontece dentro da porteira. Então, no meu caso, né, estudei processamento de milho. Assim, pouco adiantava ter o melhor processamento se aquilo não fechasse a conta, entendeu? Às vezes processamento um pouco diferente, um pouco, né, inferior ali em digestibilidade e tal, economicamente poderia ser melhor. E essa realidade era muito distante pra gente, né, ali nos nossos trabalhos, na nossa produção científica. E tive uma, né, oportunidade incrível aí, então dei muita palestra, viajei bastante, o banco fazia eventos, fazia, né, jantares e eu ia falar de mercado, ia, né, fazer toda essa ponte com o produtor. Então foi uma experiência muito rica que eu tive. Eu lembro que na época todo mundo falava assim, nossa, você saiu da sua área, você não trabalha mais, né, com a zootecnia? Eu falei, não, muito pelo contrário. O que me levou até o mercado financeiro foi justamente a zootecnia. E isso foi uma coisa muito legal, porque eu trabalhei com pessoas muito boas, né? Então, depois eu segui a área de crédito, a área de riscos, né? E eu trabalhei com pessoas muito boas, eram, de fato, referências de mercado. Então, pra você ter ideia, na época, né, me reunia e trocava com o Henrique Meirelles, né? Que era o presidente do banco na época. Então, eu tive essa oportunidade de lidar com pessoas muito sêniores, né? E o que de fato me diferenciou e me aproximou dessas pessoas foi o agronegócio. Foi o conhecimento que eu tinha no agro que essas pessoas não tinham. Então, essas pessoas conheciam muito de banco, mas elas não conheciam como levar o banco para o pecuarista, para o agricultor, como que era essa comunicação, quais eram os riscos envolvidos, porque todo o mercado financeiro, ele era estruturado, né, e focado na indústria, então nas empresas, no corporate como um todo, então todo mundo sabia olhar balanço, sabia olhar DRE. Qual que é o balanço, a DRE? Quem tem DRE no campo, né? Entendeu? Então, é uma análise completamente diferente, uma visão, né? Um olhar completamente diferente. E eu surfei essa onda, né? Eu surfei essa onda de conseguir me conectar ali com muita dedicação e esforço mesmo para também entender a linguagem deles, né? Então, assim, eu tinha que ser essa intérprete, né? Entender a linguagem deles, conseguir levar ali para o nosso mundo, né? Do agronegócio e fazer essa devolutiva também. Claro. Mas foi aquele ponto de estar na hora certa, no lugar certo, né? Depois disso, a gente viu os bancos, de maneira geral, entrando muito forte no agronegócio. Então, hoje, né, a gente acompanha aí os grandes bancos, sei lá, Santander, Itaú, né? Antes tinha Banco do Brasil, Crédito Rural, Caixa no máximo. Entendeu? Os bancos ali, Sicredi, Cooperativa e tal, mas grandes bancos, assim, privados, não tinha, né, essa presença forte. Não tinha, né? Ô Mariana, assim, antes da gente prosseguir aí, tem algumas coisas interessantes nessa primeira tocada aí, né? Você falou bem de passagem aí dos perrengues, né, que você passou na época do mestrado, mas tem um ponto legal ali no início, que é o seguinte, de repente você enxergava entrar na zootecnia não tendo background do agro uma desvantagem. Se eu fosse te olhar hoje, você não tinha nenhuma desvantagem, né? Porque, assim, é até interessante você entrar sem nenhum viés. Porque, por exemplo, assim, eu tinha no meu background a fazenda do meu avô de pecuária, então eu tinha uma visão que era enviesada. Né? Então, eu tinha uma referência enviesada. Então, assim, no fim do dia, como ter essa visão de aprendiz foi bom pra você, assim, cara? Exatamente. Você usou um termo que eu gosto muito, né? E que hoje eu tenho essa clareza, assim, do quanto é importante você entender que você é aprendiz. Então, na época, eu não olhei para isso como algo positivo no sentido de estou aqui um livro em branco, vamos construir essa história com as palavras certas, né? Sem
sem ali as coisas que a gente carrega que já talvez não fazem tanto sentido, né? Na época eu olhei para isso com muita insegurança. Então eu olhei para isso assim, estou em desvantagem. Mas hoje eu tenho, né? Eu tenho essa clareza que na maioria das vezes essa falta de histórico, se você souber, né, aproveitar, você de fato consegue construir um negócio mais alinhado com o que tem que ser, né? Então, mesma coisa quando a gente pensa em seleção, né, de pessoa, formação de time. Às vezes dá mais trabalho, né, você trabalhar alguns vícios que as pessoas mais sêniores têm, né? Sim. Do que, de fato, formar alguém que está afim de ser treinado. Né? Então, você tem que identificar o que, né? Quando a gente pensa em time de alta performance, a gente tem que identificar quem tem a habilidade de ser treinado, né? Essa pessoa, ela é treinável ou não? Isso que faz essa evolução, né? Do time, da equipe, como a gente pensa. E, às vezes, você pega uma pessoa sênior que tem muita bagagem, mas tem ali alguns vícios que, de fato, prejudicam a evolução dela. Então, hoje eu concordo com você, eu tenho essa mesma visão. Isso que naquele momento eu posso ter visto como uma fraqueza, mas concordo que de fato trouxe muita coisa positiva por não ter esses vícios, né? Isso. E pensando exatamente nesse momento que você vivia assim, o que você foi fazendo em termos de atitude pra se destacar, sabe? Porque assim, igual, eu lembro da própria Azeda. A Azeda eu sempre, quando eu vou usar esse exemplo, eu sempre penso nela, assim. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi pro CPZ, ela socou a mão no... Tomara que ela escute isso aqui. Ela socou a mão na cerca elétrica e tipo assim, tô passando mal, o que é isso? Lógico, você tá botando a mão na cerca elétrica, você tá tomando choque, entendeu? Então eu sempre uso o exemplo dela, que é interessante, porque assim, ela não tinha nenhum visto também, igual você veio de São Paulo, não tinha um background de família e tal, né? Mas desenhou uma carreira super, e eu acho que, não sei nem se ela continua ainda no banco lá, acho que ela continua ainda, não tenho certeza. Eu acho que continua sim. Eu acho que continua lá. E construiu uma carreira legal, né? Mas tudo isso depende de algumas atitudes que a gente vai tomando, né? O que você foi fazendo, assim, pra despertar o interesse, né? Porque, assim, alguém chegar pra você e falar, tem uma oportunidade aqui e tal, não surge do nada também, né? Eu sei claramente, assim, o que eu fiz. Eu tenho um princípio muito forte, né, comigo, que eu sempre penso dessa forma. Eu falo assim, a minha parte eu vou fazer. Porque se vai dar certo, seja lá o que eu estiver fazendo, se vai dar certo, eu não tenho como controlar. Mas a minha dedicação, né, o que eu estou fazendo para que isso aconteça, isso eu consigo controlar. Então a minha cabeça sempre foi a seguinte, eu falei assim, se eu vou acabar a faculdade, eu vou ter emprego, né, eu vou ter sucesso, eu não sei. Mas eu não vou me perdoar, e aí eu era muito rígida comigo, eu sempre fui dura, assim, né. Hoje eu faria diferente, eu acho que dá para ter a mesma atitude, a mesma dedicação, mas ser dura com o processo e não com a pessoa. Eu acho que eu era muito dura comigo. E então eu pensava exatamente assim, eu falava assim, eu não vou me permitir, eu não vou me perdoar, olhar para trás e falar, mas se eu tivesse me dedicado mais, mas se eu tivesse feito isso, né? Se eu tivesse feito uma iniciação, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse ido melhor naquela prova, tivesse um histórico que me colocasse numa apresentação mais positiva, será que eu teria conseguido essa oportunidade? Então eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Então desde o primeiro semestre, eu lembro que eu tive a aula lá de introdução à zootecnia na época, e o professor apresentou o programa, apresentou o que era e tal, e ele falou que a partir do segundo semestre a gente tinha a oportunidade de fazer um estágio prático numa fazenda modelo lá da região e tal, e aí eu fui conversar com ele e pedi uma exceção para eu começar já no primeiro semestre, porque eu não tinha esse histórico, porque as pessoas falavam, eu não sabia o que era curral, eu lembro das pessoas falando assim, curral, eu falei, que curral? Sabe, era eu não sabia nada, absolutamente nada, eu falei, então eu não tô nem entendendo o que as pessoas estão falando, eu não posso esperar 6 meses para ir para uma fazenda. E aí acho que ele viu meu interesse e ele falou assim, não, tudo bem, você pode começar aí. E aí com essa mesma atitude, eu fui construindo muitas coisas, né? Então, por exemplo, eu criei, né, fundei lá um grupo de estudos de ruminantes. Então, a Unesp que eu fui, né, o campus de Dracena, eu era a 3ª turma. Então, era um campus novo também. Então, a gente não tinha nem campus ainda, a gente não tinha, né, o que tem o CPZ, a estrutura. Sim. A gente, usava as fazendas da região, o que eu vejo como algo muito positivo. Então, eu nunca estudei no laboratório, né, no laboratório prático. Eu sempre tive
tive acesso à vida real. Então a gente fazia toda a parte prática em fazendas mesmo da região. Então, o que em algum momento poderia ser visto como uma fragilidade também, esse de cara eu falei, cara, isso aqui tá sendo muito bom para mim, porque eu não tô vendo uma parcela de pasto, né? Eu tô vendo um pasto inteiro. E aí eu tive essa iniciativa, essa atitude de sempre querer fazer a mais. Sempre querer fazer diferente. Então, né, desde fazer estágio, criar grupo de estudo, fazer iniciação científica. Então, né, fiz iniciação científica, também não quis fazer em laboratório. Fiquei 3 meses, Natal, Ano Novo, Carnaval, numa fazenda lá no interior de Goiás, sozinha, assim, dormia, né, numa casa sozinha com 20 plantadores de cana do Maranhão lá na fazenda do lado. Nossa. Hoje eu olho para essa situação e falo, gente, eu não tinha um pingo de juízo. Sem juízo nenhum. Que Deus proteja, né? Porque assim, eu não tinha juízo nenhum, assim, nenhum. Poderia acontecer qualquer coisa comigo ali, ninguém ia dar notícia, sabe? Sim. Mas era tanta sede, era tanta gana para conseguir, para ter resultado, para fazer aquilo, que eu acho que eu não enxergava nada, não enxergava esses riscos ou os poréns da vida, sabe? Então eu me joguei muito de cabeça. Eu acho que o que define isso foi uma intensidade. Então eu fui muito intensa e intencional. Então acho que como resultado disso, né, minha faculdade eram 5 anos, né? Eu me formei em 4 anos e meio, porque eu puxei matéria, eu puxei disciplina, e da graduação, né, tinham 3 premiações na formação, eu ganhei 2 delas, de 3 eu ganhei 2. E hoje eu olho para isso e eu falo assim, o que me levou a fazer isso? Eu tinha um porquê muito claro. Então, meu porquê sempre foi muito claro. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria dar certo na vida, né? Eu vim de uma família muito humilde, muito simples. Meu pai se sacrificou muito para conseguir me manter na faculdade nesse período. Então, eu não tinha outro plano. Eu não tinha opção a não ser dar certo. Então, esse porquê, né, muito claro, e eu saber que aquela era a oportunidade e única que eu tinha na minha vida, me fez, eu acho que ter essa atitude, essa intencionalidade, essa intensidade, né, para conseguir chegar onde eu queria chegar. Eu acho que esse é um ponto, assim, principal, né, da sua trajetória aí, porque se você, eu olhando assim um pouco e até pra gente ir seguindo a conversa aqui, se foram coisas que você foi fazendo ao longo da carreira, né, chegar para um economista-chefe, falar de uma ideia e depois, né, todas as outras coisas que você foi construindo nessa parte corporativa aí, né, do mercado financeiro e tudo mais, né, e você sempre teve uma meta, você falou assim, eu sempre quis ser tal coisa, né, sempre queria chegar ali e você queria ter essa experiência, por exemplo, no universo corporativo de chegar a um cargo de C-level, né? Sim. Conta um pouco essa experiência do universo corporativo, cara, e como que isso, de certa maneira, te moldou também para essa mudança que você fez mais recentemente. Assim. Sim. Essa clareza que eu falo, né, esse porquê muito, muito claro, é engraçado porque ele sempre foi o mesmo ao longo da minha vida, independente se eu estava na faculdade, no confinamento ali trabalhando, né, eu brinco que eu sou nutricionista de boi, quando as pessoas olham pra mim e falam assim, gente, eu sou nutricionista de boi, eu tenho mestrado nisso, as pessoas, né, ficam assim, então desde quando eu era nutricionista de boi, até como, né, um alto nível executivo aí no mercado financeiro, e hoje também como produtora de conteúdo, mentora, trabalhando com desenvolvimento humano, né, o meu porquê sempre foi o mesmo, o meu porquê sempre foi ser referência naquilo que eu estivesse fazendo. E ser referência não significa ser, né, a maior, a mais conhecida, mas é ser referência pela excelência naquilo que está sendo feito. É naquilo que as pessoas que você atinge, não precisa ser a massa, mas as pessoas que estão acessando, né, o resultado do seu trabalho, elas te reconhecem, né, como um padrão de excelência daquilo que está sendo feito. Então, acho que esse sempre foi o meu porquê. Então, eu sempre tive essa preocupação. E eu lembro, quando eu entrei no banco, lá na comitiva da entrevista lá, eles me fizeram aquela perguntinha, né, clichê de onde você quer estar daqui 5 anos? E eu estava justamente fazendo essa avaliação, porque quando eu estava na faculdade, no mestrado, eu tinha essa resposta muito clara. Eu queria ser a
maior nutricionista de confinamento no Brasil. Assim, eu vou ser referência nisso. Eu vou ser conhecida como a mulher, né, foda dentro do mundo dos confinamentos. Era isso que eu queria. E aí eu tava entrando no mercado financeiro. Aí eu falei assim, agora, né? O que eu quero? Eu falei, o meu porquê não muda. E eu respondi exatamente isso. Eu falei assim, olha, eu estou entrando num universo que eu não sei... Eu não consigo avaliar quais são as oportunidades que eu vou encontrar. Eu tenho certeza que vão ser muitas. E a certeza que eu tenho é que onde quer que eu esteja, eu quero ser referência naquilo que eu estiver fazendo. E eu acho que é isso que sempre me guiou. Então, quando eu entrei, né, no banco, o que era ser referência? Ser referência era chegar num nível executivo, né, de liderança, de gestão, que era o C-Level. Então, eu fui muito focada ao longo da minha carreira para conquistar essa posição. E eu, né, tinha o meu planejamento ali de vida muito bem claro. Eu sempre soube, né? Eu falei assim, eu quero ser mãe mais velha, eu não acredito em equilíbrio, né, na vida. Então as pessoas já devem ter me ouvido, as pessoas que me acompanham, enfim, já devem ter me ouvido falar isso. Eu não acredito em equilíbrio, eu acredito no malabarismo da vida. E o que é o malabarismo? Equilíbrio é quando você quer deixar as duas coisas no mesmo nível para que nenhuma penda para outra. E com isso você não tem resultado. Você precisa de intensidade, você precisa de entrega, né? Pelo menos essa foi a receita que funcionou para mim. A receita que funcionou para mim foi intensidade. Então eu falei assim, aqui eu não vou ser intensa em nada. Então eu sempre tive muito claro isso. Eu falei assim, eu vou dar um gás na minha carreira, depois que eu me consolidar, que eu tiver financeiramente estável, numa posição reconhecida, é hora de eu ser mãe. Então eu sempre tive esse planejamento. E o que é o malabarismo nesse sentido? Imagina você aqui com 4, 5 bolas na sua mão. Tem uma que você está segurando forte aqui, você está no controle. Só que as outras estão aqui em cima. Não dá para você ter todas as bolas ao mesmo tempo na sua mão, senão elas caem, né? Você não consegue fazer essa roda girar. Então, para mim, sempre foi assim. Quando você tem, né, intensidade e dedicação numa área, as outras estão um pouco mais distantes. Mas você não pode jogar essa bola alto o suficiente para você perder ela de vista, senão ela cai e você perde o seu jogo aqui do malabarismo. Então eu fui percebendo isso ao longo da minha vida, né? As coisas que eu queria ter intensidade, as coisas que eu queria me dedicar e as coisas que eu ia em algum momento deixar mais longe, mas sem perder de vista. E aprender também que essas bolas, elas têm diferenças, né? Elas podem ser de borracha ou de vidro. A bola de borracha, se cair no chão, ela quica e você consegue pegar. Mas a bola de vidro não. Então muitas vezes a bola de vidro cai no chão e você não consegue mais recuperar. Então ter essa clareza para mim na vida foi algo que me ajudou a dar essa intensidade, porque eu acredito na intensidade para o resultado, mas sem entrar, né, para um burnout, para um modelo workaholic, em que não tem mais nada da vida, né, só trabalha, não faz, sabe? O que a gente vê às vezes quando a gente olha para pessoas de sucesso, muitas vezes a gente vê esse padrão e as pessoas acabam se afastando, né? As pessoas falam, mas não é essa vida que eu quero. Então, o modelo que eu construí na minha vida foi exatamente esse. Eu quero ter sucesso, mas eu quero ser não só uma executiva. Eu quero ser uma executiva que tenha uma vida saudável, que tenha uma saúde mental, que tenha uma família. Então, este foi meu modelo mental. Legal. E dentro desse meu formato, eu me dediquei muito para minha carreira nesse começo. Eu falei, eu vou chegar lá e eu vou chegar rápido, para que depois eu consiga inverter, né? Não inverter, mas fazer esse malabarismo, ter outras bolas mais próximas na minha mão. E aí eu fui focada, dedicada durante 15 anos na minha jornada aí até chegar nesse nível. Você falou uma coisa ali atrás que é interessante, assim, ó. Eu via muita gente que tinha mais potencial do que eu, né, na sua visão, obviamente, que tinha mais conhecimento, mas não tinha a mesma atitude e, obviamente, não tiveram o mesmo resultado, né? Isso mostra o quanto a atitude, ela influencia nos resultados em si, né? Então, assim, e esse é até um momento legal da gente estar falando sobre isso, porque nós estamos no início do ano, todo mundo tá cheio de planos, né? Cheio de coisas boas, né? Todo mundo fala que vai correr 5 km nesse ano, né? Vai correr uma meia maratona, né? E início de ano é sempre assim, né? A gente tem muita intenção, mas execução muitas vezes não vai pra frente. E esse lance de você ter intensidade em cima daquilo faz muito sentido também, né? É exatamente isso, né?
Então, assim, cheguei no C-Level e eu fiz aquela pergunta. Quando você tá começando, você fala assim, o que você quer ser quando crescer? E quando eu cheguei, eu era tão, assim, né, obstinada nesse objetivo, e quando eu cheguei lá, eu falei assim, beleza, e agora? O que eu quero ser? Agora que eu cresci, o que eu quero ser? E eu passei por um processo aí de muito autoconhecimento, muito olhar para dentro, muita profundidade nisso para entender. E aí, nesse momento, eu entendi que eu tinha muito orgulho da minha jornada. Eu olhava, assim, para minha história e eu falava assim, que história legal, né? Como é legal você olhar para aquela menina de 17 anos, né? E tem história antes disso também, e ver onde essa mulher chegou, né? E eu olhava para isso e eu sabia exatamente o caminho que eu tinha percorrido. E naquele momento eu falei, eu preciso fazer as pessoas viverem isso também. Eu preciso ajudar as pessoas a olharem para suas jornadas e terem orgulho. E comecei a trabalhar isso, e a primeira pergunta que eu fiz foi assim, mas o que te diferenciou? O que te levou a ter essa jornada? E não foi inteligência, não foi ter passado por boas escolas, por boa formação, não que isso não componha, mas foi exatamente isso que você falou. Eu olhava para todos esses pares, né? Falava assim, mas tem gente melhor, né? Então, o que me diferenciou? E aí, por isso que eu falo tanto da atitude, né? Essa é a minha palavra. Hoje eu me posiciono como mentora de atitude. Não é mentora de carreira, não é coaching, não é mentora de liderança, é mentora de atitude. Porque, para mim, é isso, né, que diferencia as pessoas e que levam, de fato, ela ter essa clareza do porquê ela faz as coisas e nesta intensidade, né? Com essa intensidade. Então, é de fato um treino, né? Eu falo que é uma mentalidade mesmo, para que você vire essa chave e fale, é isso que eu quero. E que não seja mais, né, uma meta, um plano, e que dia 12 de janeiro, né, que é o dia oficial aí, pelos estudos de fato, dia 12. Que as metas, elas já não existem mais. Legal. Mas então, já que a gente já tá nesse papo, conta um pouco dessa sua transição, né? Hoje eu entendi que... E é interessante isso, né, cara? Porque quando a gente alcança um objetivo, parece que acaba o glamour, né, em cima dele. E cara, eu acho que você foi pra um caminho interessante, porque você teve toda essa jornada, né, pessoal e profissional, enfim, e você entrou nesse mundo da mentoria, enfim, todas as questões, cara. Conta pra gente um pouco do que você faz, qual que é a abordagem, enfim, conta um pouco pra gente aí desse momento que você tá vivendo aí. Legal. Isso que você falou é muito interessante, né? Parece que quando a gente conquista um objetivo, acaba o glamour. Na verdade, o que acontece é o seguinte, as pessoas, elas olham para os objetivos como a condição para elas serem felizes. Exatamente. Então, assim, eu vou ser feliz quando eu me tornar C-Level. Eu vou ser feliz quando eu emagrecer X quilos, quando eu tiver tal promoção, quando eu comprar tal carro, Então as pessoas condicionam a felicidade às realizações. Só que o problema é que ela está sempre vivendo lá na frente. Ela está sempre olhando o próximo sonho. Então ela nem viveu a realização daquele sonho, ela nem curtiu e falou assim, nossa, eu conquistei. Ela já tá, né, o que eu falo que é o pote de desejo sem fundo. Ela já tá com aquela ansiedade, né, com aquela ânsia do próximo objetivo, do próximo e do próximo. E ela vive sempre sem esse glamour que você falou, que é a felicidade. Ela tá sempre ancorando a felicidade na próxima conquista. E aí que tá o segredo, né, vamos dizer assim. É você não olhar para o seu objetivo como a felicidade. É você olhar para o processo como a felicidade. O caminho é o que te torna, é quem você se torna para conquistar aquilo que te faz feliz. Então, esse é uma das coisas, né, que eu trabalho, é mostrar isso para a pessoa. Enquanto ela olhar só para o resultado, ela vai né, ter as frustrações do caminho, porque o caminho não é fácil, né? O que eu defino? O que eu defino como atitude? Né? Mas o que é atitude? O que você trabalha, né? Até respondendo a sua pergunta, o que você faz hoje? Para mim, atitude, o que é? Atitude é você ter clareza. A primeira coisa, você não consegue ter nada, você não consegue
consegue ter atitude, você não consegue ter foco, você não consegue ter objetivo se você não tiver clareza. Então você tem que ter clareza do que você quer, né? Qual que é o seu destino? Para onde você está indo? Qual é o seu sonho? O que te motiva? E o que nos motiva, né, sempre são duas coisas. São dois fatores que nos motivam a qualquer coisa pra gente conseguir na vida. Ou é uma dor, ou é um desejo. Ou você quer se afastar de alguma coisa que tá te incomodando, seja uma situação financeira difícil, né? Seja, enfim, alguma coisa que te incomoda fisicamente, enfim. Ou é algo que você quer muito, né? Um sonho, uma realização. Então, a primeira coisa é entender isso. O que você quer, né? Qual que é o seu porquê? Então, primeiro, a clareza. Depois, você tem que ter ousadia. Ousadia para tomar decisões, né? Para tomar decisões que vão te levar a esse seu objetivo, a essa clareza que você quer. Então, assim, não dá para viver com medo. Não dá para viver com medo do se. As pessoas, né, ao final de suas vidas, elas se arrependem do que elas não fizeram e não do que elas fizeram. Então, quando você entende isso, que você precisa sim ser ousado, você precisa se arriscar, você vai errar, você vai cair. E eu falo, eu falo muito isso pro meu time. Eu falo, o que você tem que medir? Você vai cair, senão você não vai aprender a andar de bicicleta. Só que você tem que ter noção, você vai ser um tombo, que você vai arrancar a tampa do joelho, vai enxugar o sanguinho ali e seguir sua vida, ou você vai ser um tombo que você vai cair de cabeça e pode ser um tombo fatal. É essa medida que você tem que fazer. Tombo que você vai cair, ralar o joelho, você não tem que ter medo, você tem que ir e se jogar de cabeça. E isso você responde muito fácil. Quando as pessoas estão ali ansiosas, estão preocupadas, não sei o que, você pergunta e fala assim, mas o que vai acontecer? Se tudo der errado, o que vai acontecer? Você pergunta isso 3 vezes pra pessoa, ela vai te responder, é verdade, né? Não vai acontecer nada. Então você já quebra ali a maioria dos medos das pessoas fazendo essa pergunta 3 vezes. Não precisa mais do que isso. Pra pessoa entender que, na verdade, aquilo que muitas vezes está travando, está impedindo ela de começar um projeto, de ir conversar com o economista do banco, ir fazer uma faculdade numa cidade completamente diferente, né? Fazer uma transição de carreira, seja lá o que for. Às vezes ela está tão paralisada, tão preocupada com medo, de um medo que não existe, de um medo que não é fundamentado. Então, esse é o segundo pilar da atitude para mim. Então, o primeiro é a clareza, o segundo é a ousadia. E o terceiro pilar é a força. Força por quê? Porque você vai cair, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas no processo e você precisa ter essa força, essa garra, não para você, né? Eu não gosto muito do conceito de resiliência, que é você continuar ali diante de uma dificuldade, é de você sair melhor dela, que é o que eu gosto do conceito do antifrágil, né? Do Taleb, do Nassim Taleb, que é você sair mais forte dela. Então, essa é a minha jornada, essa é a minha história. Então, é ter clareza do que eu queria, ter ousadia para tomar decisões que vão me levar até essa clareza e sair melhor de todas as dificuldades que eu tive durante essa jornada, que é ter essa força, essa resistência para conseguir fechar esse ciclo. Então, hoje, né, o que eu faço é exatamente isso, é trabalhar essa mentalidade, é construir essa mentalidade, né, de atitude com as pessoas, é trabalhando clareza, ousadia e força. E isso, né, eu fiz essa transição justamente nesse momento, num momento em que eu estava bem, em que eu estava bem posicionada, mas eu falei, eu quero algo a mais, eu quero ser ousada, eu não quero, isso é de mim, assim, né, de seguir o que é esperado de mim. Então eu sabia, eu falei assim, nossa, minha mãe vai me matar quando ela souber que eu vou largar o mundo corporativo. Eu tinha medo de falar pra minha mãe. Ela falava assim, você tá louca? Você agora que você tá, né, tipo, você tá bem posicionada, tá aí com seu salário, não sei o que, você vai largar tudo e começar do zero e você vai ser aprendiz, né? Você vai voltar lá do começo. Quando eu entrei para esse mundo, né, do digital, hoje a gente não tem como não trabalhar no digital, né? Eu nunca tinha gravado um story, assim, eu não tinha pegado o celular, tinha zero com isso. Foi justamente isso que me levou para isso, porque eu falei, eu tenho tanto orgulho da minha jornada, eu me preparei tanto para chegar até aqui, eu estudei tanto, eu li tanto, eu fiz tantos cursos, tantas formações, e eu estou sendo egoísta. Eu estou sendo egoísta porque eu não divido isso com ninguém. Eu divido com o meu time ali, quando a gente trabalha, né, dentro da empresa, né, a gente acaba lidando com pessoas, né, ali numa formação de time, mas eu falei assim, nossa, eu ia ficar tão realizada em ver pessoas tão felizes como eu estou. Então acho que essa é a mensagem. Os movimentos, as transições, né, as mudanças de rota, elas não acontecem só quando você não deu certo ou quando você não tá feliz.
você pode sim construir uma nova jornada, uma nova rota, estando muito bem onde você está, desde que você tenha essa clareza, né? Você tem esse seu porquê. E o meu porquê foi justamente esse, foi conseguir transbordar, né, isso que eu tinha construído para mim, para outras pessoas, porque eu tinha muito orgulho, né, de onde eu tinha chegado e de como eu tinha chegado. E eu falei, eu quero fazer isso, eu quero ter essa realização de ver pessoas, né, tendo orgulho de suas jornadas também. Legal, é um baita de como eu vou dizer, é uma baita de uma missão aí, né, Mariana? Porque a gente vive num mundo cada vez mais que as pessoas querem as coisas prontas e rápidas, né? Isso que você, pelo menos a minha visão sobre isso aqui, não é uma coisa que é um estalar dos dedos, da noite pro dia, você entender tudo isso aí, ter clareza de onde você quer chegar, né, a ousadia de agir e fazer, e a força de manter aquele negócio para chegar até o objetivo não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Então, eu quis exatamente trazer você aqui para falar um pouco disso, porque, como você falou, será que a gente passa do dia 12 de janeiro, né? Com todas as nossas vontades e anseios que a gente tem, mas, cara, é um pouco disso. Eu queria que você trouxesse mesmo para fazer a turma refletir, né, um pouco sobre isso aí. Enfim, eu acho que a sua trajetória ajuda muito também a gente exemplificar, né? E se eu puder resumir em uma reflexão, né, assim, dessa trajetória para começar o ano, é para que as pessoas pensem menos no resultado, menos na pontinha do iceberg e mais no processo. Então, se apaixone pelo processo. Então, não ancore a sua realização, a sua felicidade, para você olhar para o seu 2025 e falar, o meu 2025 valeu a pena se eu, né, sei lá, corri meia maratona, ou se eu emagreci tantos quilos, ou comprei tal carro, ou atingi, né, tal nível dentro da minha carreira. Não ancore a felicidade nisso. Se apaixone pela pessoa que você vai precisar se tornar para conquistar isso. Ninguém que tem uma mentalidade procrastinadora, desorganizada, não disciplinada, vai ser um meio maratonista. Então, assim, a meia maratona, a maratona, os 5 quilômetros, seja lá o que for, ela é a pontinha do iceberg. Agora, o que você tem que se comprometer é com a disciplina, com o processo que você precisa ter para correr os seus primeiros 5 quilômetros. Então, comemore toda vez que você, com a cara amarrada, xingando, até o último santo, que você acordou 5 horas da manhã para treinar. Comemore esse dia. E não comemore e se sinta feliz só quando você correu os seus 5 quilômetros. Se você conseguir olhar, né, para cada passo dessa jornada e se reconhecer e valorizar e entender que aquilo já é uma conquista, já é uma vitória, você vai ter a sua retroalimentação, que você vai continuar firme no seu propósito. Né, você não se sente tão desconectado. Então pega uma meta esse ano, uma meta para o seu 2025 e se apaixone pelo processo. Comemore cada dia de evolução dentro dessa meta. E aí você vai ver como ela vai ser muito mais fluida. Muito bom, dona Mariana. Obrigado aí, viu, por você ter topado trazer essas reflexões aí pra gente de início de ano. Tenho certeza que quem está do outro lado aí, eu sei que a safra não para, tem muita gente rodando ainda, né? Mas, cara, obrigado mesmo. Parabéns aí por toda a jornada, pelo seu trabalho e feliz 2025 pra nós, viu? Pra nós. Que orgulho, que prazer, né, estar aqui dividindo um pouquinho da minha história e espero que de alguma forma elas incentivem, né, as pessoas, os ouvintes aqui do Agro Resenha a terem um 2025 com muita atitude. É isso aí, muito bom. E, Mariana, conta pra gente, cara, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho? Ah, legal. Hoje eu estou, né, presente 100% no Instagram. Então eu produzo conteúdo, eu troco bastante lá com o pessoal. Enfim, todas as minhas informações estão no Instagram. É Mariana Pérez, tudo junto e Pérez com S. Com S. Muito bom, muito bom. Agora, Mariana, vamos pra parte mais importante desse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos lá! Quiz!
Ó, prometo que não tem pegadinha. Vou te fazer umas perguntas, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Tá certo. Mariana Pérez, conta pra gente qual que é a sua música antiga predileta. Pois é, a minha música antiga, ela veio quando eu estava relembrando essa história. Era uma música que a minha mãe lembrava quando ela ia me levar junto com meu pai na rodoviária pra pegar o ônibus pra ir pra Dracena, que é Andorinha. Eu acho que é do trio Parada Dura, né? Sim, que ela sentia um aperto no peito, que ela falava assim, uma andorinha sozinha não faz verão. E sim, eu fui essa andorinha desgarrada que saí de casa. Então, é uma música antiga que eu me conecto muito com essa minha história. Legal, muito bom, muito bom. E Mariana, conta pra gente qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Olha, esse é difícil porque uma das minhas prioridades na vida foi viajar. Então, aqui eu gosto sempre de elencar. Tem 2 lugares, né, que me marcaram muito e o porquê. Um deles foi o Japão, porque eu tive uma referência de humanidade muito diferente do que eu conhecia. Então eu percebi um lado humano ali, onde as pessoas se preocupam com o outro, com o bem-estar do outro. Então eu vi ali uma cultura onde as pessoas, a cada movimento delas, a cada ação, elas estavam preocupadas se aquilo estaria incomodando o próximo. E isso me chamou muita atenção, esse lado, né, do japonês. Então foi um lugar que, obviamente, fora toda a beleza, tecnologia, enfim, foi o que me chamou a atenção. E o outro lugar que eu gosto muito, eu sou muito conectada com a natureza, né, e com o divino. E eu senti muito forte essa conexão em Machu Picchu. Então foi um lugar muito energeticamente forte, importante para mim, onde eu consegui ver muito, sentir a presença ali da natureza, de Deus, né, em cada detalhe, e foi um lugar importante para minha história também. Legal, muito bom, muito bom. E agora, qual que é a sua especialidade na cozinha, Mariana Pérez? Olha, a minha especialidade, parece estranho, né, falar, mas é salada. Eu adoro salada, eu adoro saladas diferentes, mas eu não vou ser tão simples assim, eu tenho mais potencial do que uma salada, e a minha especialidade é um salmão assado no papelote com cuscuz marroquino, legumes e musceliano. Masterchef, tá melhor do que 99,9% das pessoas que vêm nesse quiz aqui. Quem quiser receita, pode me pedir, você vai se surpreender, porque ela é muito fácil, mas ela encanta quem come. Legal. E bom, como você tá nessa jornada aí, né, como mentor e tudo mais, teria algum livro que de alguma maneira te marcou e que você poderia compartilhar aí com a gente? Sim, um livro que me marcou muito foi Princípios, do Ray Dalio. É um livro que ele foi importante para mim. Primeiro, eu sempre tive a minha vida sem orientação, né, sem ter isso de forma clara e intencional, muito direcionada por princípios, né? Então eu sempre tive coisas muito fortes que me direcionaram e me manteram numa linha. E esse livro me trouxe este olhar, né, de uma forma mais estruturada, obviamente, da importância de você ter princípios e valores guiando a sua vida e a sua carreira e o seu sucesso, mas principalmente te direcionando a construir o seu modelo de sucesso, né? Então é um livro muito forte que, através dos princípios, te direciona a entender o seu modelo de sucesso. Então, para mim, foi um livro importante. Muito bom, muito bom. Agora, pra gente finalizar de fato aqui, uma mais filosófica, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, indo lá pra Dracena, qual seria o melhor conselho que você se daria? Eu falaria, primeiro assim, eu olharia com muito orgulho no olho dela e falaria, que bom que você seguiu sempre o seu coração. Continue seguindo o seu coração, a sua intuição, independente das expectativas de qualquer um, mesmo da pessoa mais importante da sua vida. Ninguém é mais importante do que você nesse momento e na sua trajetória. Então, que bom que você fez isso. Mas faça isso com mais leveza. Não seja tão dura com você. Tenha esse comprometimento, né, essa dedicação, mas seja um pouco mais amável com você durante o processo. Muito bom, muito bom. E pra você que ouviu esse episódio meu com a Mariana aqui, tenho certeza que você viu o valor, afinal você tá com a gente aqui até agora. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X. E entre no nosso grupo do WhatsApp, o nosso
canal do Telegram, o link está no nosso site, www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente, a gente adora receber ois, tá certo? Mariana, muito obrigado de novo, e eu sempre finalizo os episódios do Agroresenha com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, você pode usar nas suas mentorias aí, tá? É o seguinte, ó, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Ah, perfeito. Vai cair um pé d'água aqui agora, inclusive. Muito bom, valeu. Obrigada, viu? E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agroresenha e a edição do Senhor A.